Deputado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a Assembleia da República recebeu, no âmbito do direito de petição, uma solicitação subscrita por 4.479 cidadãos que defende a necessidade da Constituição da República Portuguesa ser revista no sentido do texto fundamental do nosso país, passar a conter uma disposição que consagra renúncia expressa à violência bélica como forma de resolução de conflitos. Como argumentos no sentido da sua pretensão, defendem os peticionários que, desde o início deste século, o mundo entrou numa perigosa escalada armamentista com generalização do recurso à guerra e à violência como forma de resolução de conflitos, o que tem levado ao aumento das tensões à escala internacional e o aumento do cataclismo nuclear por força do aumento no número de países que possuem armamento atómico. Defendem assim que Portugal deve consagrar na lei fundamental uma renúncia expressa à violência bélica como forma de resolução de conflitos, o que, a acontecer, irá, nas suas palavras, completar o sentido e o alcance dos números 1 e 2 do artigo 7º da Constituição. Para além da aludida referência, defendem também os peticionantes que Portugal deve suprimir os poderes dos órgãos de soberania em matéria de declaração de guerra ou da autorização da mesma. Diga-se, em primeiro lugar, que a Constituição já consagra atualmente, no seu artigo 7º, um conjunto de princípios pelos quais o nosso país se rege em matéria de relações internacionais, os quais correspondem, aliás, na sua grande maioria, a princípios fundamentais do direito internacional, entre os quais se destaca o princípio da solução pacífica de conflitos. O nosso texto fundamental é, aliás, bastante rigoroso quando estipula um conjunto de procedimentos que têm obrigatoriamente de ser seguidos em caso de agressão, em caso de declaração de guerra por força da existência de agressão efetiva ou iminente, os quais incluem uma proposta do Governo dirigida à Sua Excelência o Presidente da República, após a necessária audição do Conselho de Estado e sempre mediante autorização desta Assembleia ou da sua Comissão Permanente. Isto significa, na interpretação doutrinal que tem vindo a ser seguida em Portugal, que o Estado português apenas pode declarar a designada guerra de legítima defesa, respondendo depois a uma agressão efetiva ou iminente e com o intuito constitucionalmente consagrado de garantir a independência nacional e de assegurar a defesa do Estado português contra qualquer agressão ou ameaça externa, afastando-se assim claramente a possibilidade de fazer uso das apelidadas ações bélicas preventivas, as quais, no limite, poderiam inclusive abarcar o uso da força nuclear. Dadas as funções que constitucionalmente são atribuídas ao Estado, uma qualquer tentativa de eliminação das normas constitucionais relativas à competência dos órgãos de soberania, que atrás aludimos, em sede de declaração ou autorização de guerra em caso de agressão efetiva ou iminente, poderia assim implicar com o limite material da revisão constitucional constante alinhado do artigo 288 da Constituição, que se refere à independência nacional e à unidade do Estado, uma vez que, a aprovar-se a renúncia à utilização de armas, tal poderia significar uma impossibilidade prática de assegurar a referida independência nacional, sendo que a própria unidade do Estado português poderia ser posta em causa. Assim, mesmo que seja essa a vontade atual do legislador, apenas uma revisão constitucional que, em primeiro lugar, eliminasse este limite material, permitiria depois a possível existência de uma consagração diversa daquela que é a atual opção do legislador nesta matéria. Esta posição não significa que, todavia, que o Estado português não deva prosseguir os esforços continuados no sentido de potenciar a resolução pacífica dos conflitos à escala internacional, assim se dando cumprimento quer aos diversos tratados e convenções em vigor nesta matéria, quer às várias resoluções tomadas no âmbito das Nações Unidas que se referem ao desarmamento, nomeadamente o de origem nuclear, temática esta que tem, inclusive, suscitado viva discussão no seio da própria Aliança Atlântica, de que Portugal faz parte disso.